aprofundada agora no que a gente viu sobre velocidade média. Então, a gente viu velocidade média aqui, ó, como ΔS e ΔT, certo? Quando a gente fala em velocidade instantânea, aí aparece essa equação aqui, ó. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Isso aqui vocês vão ver em matemática ainda, em cálculo, né? Isso aqui é o limite do delta. Professor, não está mostrando sua tela, não. Não está mostrando, não. Ainda bem que você está aí. Agora vai. Ainda bem que você me avisou. Obrigado. Então, olha só. Velocidade média é ΔS por ΔT. Aqui está representado como ΔX por ΔT. Quando a gente fala em velocidade instantânea, aí surge essa expressão aqui, ó, que vocês vão aprender melhor em cálculo, que é o limite do ΔX por ΔT com o ΔT tendendo a zero. Na prática, vamos entender o seguinte. A gente tem essa imagem aqui, ó, e nessa imagem a gente entende o seguinte. A velocidade média, como a gente já discutiu, você calcula fazendo o inicial e o final. Certo? Essa é a velocidade média. O ΔS é o S final menos S inicial, ΔT, tempo final menos tempo inicial. O que acontece é o seguinte, ele deu uma volta aqui, ó. Certo? Esse gráfico ele é uma curva. E a velocidade instantânea, que a gente chama de velocidade instantânea, ela é calculada pela tangente dessa curva que está em vermelho. E aí não coincide. A curva que está em vermelho, que representa a velocidade instantânea, não, a tangente dessa curva aqui, não coincide com essa curva que está em verde. Certo? Quando que vai coincidir? Vai coincidir quando eu pegar dois pontos muito próximos, tão próximos ao ponto que o ΔT tende a zero. Deixa eu dar outro exemplo, esse aqui não ficou bom. Esse exemplo não ficou bom. Vou fazer o seguinte, vamos imaginar, isso aqui é coisa da minha época, tá? Na minha época, quando eu tirei carteira de motorista, chamava carteira de motorista. Você pegava uma rodovia e como que o guarda media a velocidade para te multar ou não? Ele pegava uma descida, imagina que você tem uma descida, certo? Porque na minha época eu andava de Fusca e o Fusca ele só corre na descida. Então aqui está o Fusca na descida. O que o guarda fazia? Ele vinha aqui, ó, marcava aqui no chão, no acostamento, uma marquinha branca, outra marquinha branca aqui no chão, e aí a distância entre essas duas marcas seria o ΔS. E aí ele fica escondido aqui, ó. Vocês devem ter visto isso em filme. O guarda fica escondido aquela motona dele, atrás de uma placa de propaganda ou atrás de uma árvore. Então o guarda está aqui escondido atrás de uma árvore. É lógico que essa árvore não está no meio da rodovia. O meu desenho é bidimensional. Mas vamos lá, sem falar besteira, vai. Sem falar bobeira. O guarda está escondido aqui e ele marca, ele vê a hora que você passa pelo primeiro ponto, a hora que você chega no segundo ponto, ele marca o ΔT, com o cronômetro que ele tem na mão. A distância entre as duas marcas é o ΔS. O tempo que ele marcou no cronômetro é o ΔT. Esse cálculo que ele fez foi o cálculo da velocidade média. O que pode ter acontecido? De repente o Fusca ele passou na primeira marca a 80 km por hora, mas aí passou um outro carro por ele que viu o guarda, avisou ele dando sinal de luz, e ele reduziu e terminou aqui a 50. Então teve um trecho que ele estava 80, um outro trecho que ele estava 70, aqui estava 55, terminou a 50. Quanto será que o guarda marcou? Vai depender desse cálculo. O guarda fez um cálculo que deu, por exemplo, sei lá, vamos chutar um valor aqui, deu 70 km por hora. Certo? Essa velocidade aqui, ela representa o quê? A média, o ΔS por ΔT, o final e o inicial. Agora, em cada instante, o que aconteceu em cada instante? O que aconteceu em cada instante, nós vamos chamar de velocidade instantânea, tá vendo? Sem o Mzinho aqui. Ó. Como é que eu faço, então, para calcular a velocidade instantânea? Porque, de repente, esse cara tinha que ter sido multado. De repente, ele passou a 100 km por hora aqui,
Como ele viu que tinha um guarda, ele reduziu, na média deu 70, ele não foi multado. Mas deveria ter sido multado, porque nesse instante 1, por exemplo, ele passou a 100, e o limite da rodovia era 80. Então, como que a gente faz para a velocidade média coincidir com a velocidade instantânea? A gente tende o tempo a zero. Se as duas marquinhas, se elas fossem tão próximas ao ponto que o tempo marcado pelo cronômetro fosse um tempo muito pequeno, a velocidade instantânea ela teria um valor muito próximo da velocidade média. Então, a tradução disso aqui é o seguinte: velocidade instantânea, ela pode ser igual à velocidade média, né, ΔS por ΔT, quando o tempo tender a zero. Se for um intervalo de tempo muito pequeno, não dá tempo do motorista variar a velocidade dele. Aí a média coincide com a instantânea. Certo? Então, na prática, seria isso. Isso é uma velocidade instantânea. Então, resumindo, quando você faz uma viagem inteira, e no final dessa viagem, você pega a distância que você percorreu, né, o deslocamento, divide pelo tempo, você tem velocidade média. Agora, se você pega em cada momento da viagem, você olha para o velocímetro, aquilo que você está olhando é velocidade instantânea. Certo? Essa seria a diferença das duas. Aí surge aqui ó, um outro símbolo, dxdt. Esse símbolo aqui é o símbolo de derivada, que é outro conceito que vocês vão ver daqui a pouco em cálculo, mas eu vou precisar adiantar aí. Deixa eu jogar isso aqui mais longe. Eu vou adiantar o conceito de derivada aqui, mas só para um caso bem específico. Certo? O conceito de derivada é o seguinte. É uma operação matemática que para cada função você tem uma regra diferente. Eu vou só mostrar a regra para polinômio. Então, quando a gente pega aqui uma função S é igual a 5 mais 3t quadrado mais 7t mais 7t. Esse polinômio aqui representa as posições de determinada partícula. Aí eu estou falando ali, ó, acabei de mostrar ali, que a velocidade ela pode ser calculada fazendo ds dt. Ou seja, isso aqui se chama derivada da função posição em relação ao tempo. Como é que faz essa derivada? Simples de tudo, gente. Não apavora. Você vai pegar o expoente e multiplicar ele. É um passo a passo, tá vendo? É uma receitinha de bolo com 2 passos só. Depois que você multiplicou, você subtrai 1. Multiplica, depois tira 1. Então, como é que vai ficar? Vou fazer esse aqui, tá? Depois eu faço o 5. Então, o 3t, 2 vezes 3, 6. T. T ao quadrado, tira 1, fica t elevado a 1. Não precisa pôr. T elevado a 1. Vamos fazer o 7t, para ver se você entendeu. Aqui o expoente não aparece porque é 1. Vou passar ele multiplicando. 1 vezes 7, 7. Vezes t elevado a quanto? Não tem que tirar 1? O expoente era 1, tirou 1, ficou 0. Ou seja, nem precisa, né? Vamos apagar. Ó. Não precisa, t elevado a 0 dá 1. Então, a derivada de 7t é 7. Derivada de 3t quadrado é 6t. E a derivada de 5, quanto que é? 0. Derivada de constante é 0. Por quê? Porque o 5 é a mesma coisa que 5t elevado a 0. Se eu passar o expoente multiplicando, vai ficar 5 vezes 0, 0. Então, derivada de constante é 0. Certo? Então, eu vou mostrar só essa regrinha. Só essa regrinha. Depois, em cálculo, vocês vão aprender para cada função tem uma regra diferente. Ok? Então, é dessa forma que a gente vai calcular a velocidade instantânea. Então, o que é velocidade instantânea? Você tem 3 formas de entender. Velocidade instantânea é o que mostra o velocímetro. Velocidade instantânea
é o limite para a velocidade média com tempo tendendo a zero. Como é que calcula a velocidade instantânea? Fazendo a derivada da posição. Beleza. Depois vocês me lembram de voltar aqui em velocidade relativa. Eu vou aproveitar que a gente falou de derivada para falar isso aqui. Ó. Cadê? Em algum lugar. Aqui, ó. Não é aqui não. Nossa, fiz um regaço, que eu nem sei mais onde que eu estou nesse quadro. Mas eu me acho. Aqui, ó, achei. Aceleração instantânea. Vai ser o mesmo raciocínio. Enquanto a aceleração média, variação da velocidade pelo tempo, a aceleração instantânea, ou seja, eu não vou esperar o inicial e o final. Eu vou fazer em cada instante. Eu quero saber a aceleração nesse instante. É o limite para o ΔV sobre o ΔT, com o ΔT tendendo a zero. Tá, isso aqui de repente não diz muita coisa para a gente, né? Mas isso aqui já diz. dV dt. É a derivada da velocidade em função do tempo. Vamos ver então como é que é isso? Olha só. Eu dei um exemplo aqui, que é uma função da posição. 7,8 mais 9,2t menos 2,1t ao cubo. Como é a função da posição, a minha primeira derivada... O computador está meio merda, eu faço. Eu também estou merda. Vamos lá, minha primeira derivada vai ser a velocidade instantânea, que é o dx dt. Quanto que vai dar? Derivada de constante é zero. Então eu fiz aqui, ó, a derivada do 7,8. Agora eu vou fazer a derivada do 9,2 vezes t. O expoente aqui é 1. 1 vezes 9,2, 9,2. Depois tira 1. Tira 1 menos 1 dá 0. Então t elevado a 0 soma. Agora eu vou fazer a derivada dessa parte aqui, ó. Primeiro, multiplica 3 vezes 2,1. Isso aqui é negativo aqui, né? Menos 6,3. Agora tira 1 do expoente. Multiplica e depois tira 1. Vezes t ao quadrado. Então, essa função que eu encontrei é a função da velocidade. Ela substitui o velocímetro. Certo? Eu não tenho velocímetro. No meio de uma prova, eu não vou ter um velocímetro para eu ficar olhando. Então, você faz a derivada. Agora que eu tenho a função da velocidade, se eu derivar de novo, que eu chamei aqui de dv dt, eu vou ter a função da aceleração. Certo? É a mesma regra. É a segunda derivada, a gente chama isso de segunda derivada, mas é a mesma regra. O zero esquece, derivada de constante dá zero, a derivada de 9,2 dá zero, e agora a derivada de menos 6,3t quadrado. Primeiro você multiplica o expoente, vai dar menos 12,6, é isso? Se eu errar a conta, a culpa é de vocês. E t ao quadrado tira 1, fica 1. Então é menos 12,6t. Certo? Essa que é a ideia da derivada. A gente falou aqui de velocidade instantânea e aceleração instantânea. Beleza. Agora a gente vai fazer o caminho inverso. Se eu conseguir achar aqui, achei. Ó, vou jogar esse negócio para cá. A gente vai fazer o caminho inverso. A gente viu que... Cara, que doido, cara. Eu escrevi errado aqui, ó. Uniforme... Eu gaguejei na hora de digitar. Movimento uniformemente variado. Isso aqui vocês viram no ensino médio, certo? Só que agora a gente vai usar isso que a gente aprendeu de derivada para chegar nas equações do movimento uniformemente variado, ou chegar próximo delas, usando o caminho contrário da derivada. O caminho contrário da derivada se chama integral, certo? Só que eu vou dar uma dica para vocês. Vocês não vão chegar na aula de cálculo e falar assim, não sei quem vai dar aula para vocês, vocês vão falar assim, ô professora, a gente já sabe integral. Meu, não cai nessa besteira, não.
E eu estou fazendo só polinômio, que são os casos mais fáceis. Falar que você já sabe, ele já vai vir com os pés no peito, vocês estão ferrados. Movimento uniformemente variado. Qual que é a principal característica que a gente aprendeu isso aqui no ensino médio? É que a aceleração ela é constante, ou seja, ela é um número. Vamos dar um número para ela aqui, vamos chamar ela de A. Por exemplo, 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Quando a aceleração for constante, você tem um movimento que é chamado de movimento uniformemente variado. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o caminho inverso. Ou seja, como será que era a velocidade para que eu derivei e deu A? Será que era A vezes T? Vamos ver se era A vezes T. Porque se fosse A vezes T, aqui o expoente era 1, 1 vezes A dá A, 1 tira 1, não sobra nada aqui. Era isso. Então eu fiz o caminho inverso. Enquanto que a derivada vai do V para o A, eu mostrei agora há pouco, multiplica depois tira 1, eu fiz o caminho inverso. Só tem um detalhe. Ó, quem me garante que não tinha mais um número aqui, uma constante? Porque lembra quando a gente deriva a constante da zero? Então pode ser que tenha uma constante aqui. Essa constante eu vou dar o nome para ela de V0. Bom, agora vamos pensar um pouquinho mais. Como que será que era a formulinha do espaço para que eu derivei deu AT? Será que era AT quadrado? Será que era isso? Porque tem que tirar um do expoente na derivada. Então, no caminho inverso, eu vou colocar 1. Era 1, ficou 2. Beleza. Tenta fazer a derivada. Vamos andar de baixo para cima. A derivada multiplica e depois tira 1. 2 vezes A, 2A. Ixi, deu errado. Não tem 2A aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Talvez era assim. Talvez era assim. Vamos ver se era isso. Vou pegar o S igual a t quadrado sobre 2. Vou derivar para ver se dá isso. Ó, multiplica 2A. Aí o 2 corta. Deu certo. Agora tira 1. T quadrado, tira 1, fica T. Então é isso. Como que será que era esse termo para a derivada da V0? Será que era V0T? Vamos ver. Ó, agora vamos fazer a derivada. De baixo para cima, a derivada. O expoente aqui é 1. 1 vezes V0 dá V0. 1 tira 1, não sobra nada. Então é isso mesmo. Só que aqui não tem nada, né? Quem me garante que não tinha uma constante aqui antes? E aí, a hora que eu derivei, ela sumiu. Porque a derivada de constante dá zero. A gente discutiu isso. Talvez tenha uma constante aqui. Vamos chamar essa constante de S0. Eu poderia dar o nome que eu quisesse, tá? O quadro é meu, a gravação é minha, eu estou gravando, eu ponho o nome que eu quiser. Brincadeira, mas é isso mesmo. Vou chamar de S0. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente caiu naquelas equações do MOVE. Movimento uniformemente variado. Não sei se vocês lembram disso no ensino médio. S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. V igual a V0 mais AT. Aceleração é um valor constante. Certo? A gente caiu exatamente nisso aqui. Então, o movimento uniformemente variado é um caso particular. Certo? É um caso particular do quê? Disso aqui. Ó. Se você tiver a posição, você consegue cair. Não, vamos fazer o seguinte, ó, vamos chamar de para ficar fácil de você memorizar, hein? Cadê a borracha? Ó, vamos chamar agora a borracha apareceu. Espaço, velocidade e aceleração. Eva. Tá fácil de decorar, né, Eva? Derivada.
Se você tiver a função do espaço e derivar, você cai na função da velocidade. Se você tiver a função da velocidade e derivar, você cai na função da aceleração. Foi isso que a gente viu. O caminho inverso se chama integral, e aí seria o seguinte: se eu tenho aceleração, a integral me dá a velocidade. Se eu tenho velocidade, a integral me dá o espaço. Certo? Então é isso. Para a gente fechar, faltou eu falar sobre velocidade relativa. Certo? Que de repente vai te ajudar a resolver os exercícios lá no livro. O que eu queria falar para vocês de velocidade relativa? Velocidade relativa. Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo. Aí eu abro os exercícios e dou umas dicas para os exercícios. Vídeo comprido.